Trabalhar para traficante era coisa fina. Dava importância pra gente. Pra quem tá com sede, qualquer gota é refresco. Matei o Presidente, capítulo 2. Eu fui criado por minha avó. Pelo menos eu acho que era disso que ela pedia para ser chamada. A senhora, além de mim, cuidava de outras também. Era tanta criança amontoada que não sei quantas filhas dizia ter. Ela dormia num quartinho separado do nosso, mas dava para ouvir seu ronco. A senhora, de vez em quando, trazia minha mãe para casa, mas ela nunca ficava com a gente. Quando voltava, estava sempre estranha, sempre falando um monte de coisa que eu não entendia. Ficava babando e dormindo o dia todo. Eu pensava que ela era retardada. Depois conheci a molecada que ficava cheirando cola na porta da igreja. Comecei a achar que ela vivia era chapada de alguma coisa. Quando tinha alguma comida, a senhora me alimentava. Quando não tinha, mandava correr dali para achar o que fazer. Em resumo, era assim que vivíamos. Por isso, era mais fácil me encontrar no campinho perto da escola. Nela tinha comida, por isso eu ficava até o rango sair. Depois vazava para jogar bola. Foi lá que vieram me procurar prometendo dinheiro. Eu estava junto de filhote e acabamos formando uma dupla. Todos os dias depois do almoço, a gente era responsável por ficar de butuca numa das esquinas da vila, perto do botequim do Zé. Polícia não passava para dentro. Carro estranho era abordado. O Zé era gente boa, dava um refrigerante pra gente todo dia, mas só pra nós dois. Quando outras crianças pediam, ele tacava pedra e chamava de vagabundo. Depois eu descobri a razão. Trabalhar para traficante era coisa fina, dava importância pra gente. Pra quem tá com sede, qualquer gota é refresco. A gente ficou nessa dos 8 aos 10 anos. Depois começou a cansar, porque a gente sabia que dava para tirar mais. Então começamos a trampar no estoque e na montagem dos papelotes. Dava um troco melhor, mas filhote começou a teimar que aquilo era pior que ficar zanzando na escola. Então começamos a repassar também. A boca que a gente ficava não era movimentada, mesmo assim deu encrenca. Numa tarde saiu porrada entre dois que trabalhavam com a gente, por causa de alguma conta que um deles fez errado. Na verdade, um deles meteu a mão e estava querendo ferrar com o outro. Em menos de um minuto, vimos dois caras descendo de um Fusca para separar os que ainda se estapeavam. Não precisaram falar muito, só a presença deles fez o pavor aparecer na cara dos dois. Então, metralharam até que não sobrasse pele fechada. Então jogaram uma corda em nossa direção e disseram para a gente amarrar os pés deles ao para-choque do carro. Passearam com os corpos por todas as ruas da vila. Dizem que até hoje é possível encontrar pedaços deles por lá. Não duvido. Como dizem, cada cabeça uma sentença. Se a ordem vem de alguém mais forte, faça. Mas não se deixe humilhar pelos que estão acima de você. Não seja burro, seja esperto. Assim te respeito. O que importa não é o que você vai fazer da sua vida, mas como é que vai fazer. Nem fazer, nem ser importa. Dizem que é melhor ser do que ter. Não sei não. Quando você tiver idade para escolher, pense no como. É isso que nos define. Ninguém é nada porque faz ou fez algo, ou porque tem muito ou pouco. Seu caminho está no como. Você não precisa concordar comigo, é claro. Até eu às vezes não concordo, mas vou te contar uma história para mostrar que ninguém é o que parece ser ou é o que tem. Quando ainda ficava monitorando o movimento da rua, a partir da esquina do botequim, eu ouvi e acompanhei uma história que para mim se tornou corriqueira, comum, uma entre muitas, mas como ainda era novo, nunca esqueci. O seu Garcês era um antigo morador, taxista quase por vocação. Era respeitado até pelos meus chefes. Tinha tanta moral que podia negar encomendas, entregas entre as bocas, sem se queimar. Sabiam e entendiam que era melhor ele não misturar as coisas. Parecia ser um homem de bem, como se diz. Tinha uma casa bonita, no quintal de trás viviam umas 6 famílias, umas casinhas de madeira que ele mesmo construiu quando era novo. Ficou vários anos como o único taxista da redondeza, mas ficou feliz quando ganhou um colega de bandeira para dividir as histórias da noite e algumas cervejas depois da última corrida. Infelizmente, não foi a única coisa que dividiram. Na última corrida da noite que o Garcês fazia em um dos bairros boêmios, entrou no táxi uma menina bonita, saindo de uma baladinha, vestidinho curto, a fala mole pela bebida. Ele deve ter ficado muito doido, pois não levou ela até o endereço que foi informado. Desviou do trajeto e não adiantou a passageira a protestar. Levou ela até a quebrada. Finalzinho da madrugada, ameaçando a menina com uma arma, buzinou em frente à casa de seu compadre, que acordou meio grogue. O presente daquela semana os esperava com os olhos apavorados.
Em pouco tempo, os dois estavam amarrotando a coitada sobre o mato que crescia em cima de um monte de caliça. Como é que eu sei disso? Você deve estar se perguntando em sua inocência. Porque aqueles dois seguiam um bilhete que rezava que fazer era apenas metade da glória. Contar é que dá a fama. Por isso, entre um arroto e outro, contaram os detalhes da aventura semanal realizada pela dupla. Cuspiram as façanhas com brilho nos olhos. Contaram que violentaram a menina como se ela estivesse ali para lhes prestar um favor. Nenhum grito era considerado como clemência, mas enquanto narravam, lembravam-se de cada um como se fossem provas de que ela queria mais. Isso aconteceu e continua acontecendo. Aproveito para te falar, filho, que eu não concordo com isso, com essa atitude covarde. Para mim, só morre ou sofre na minha mão quem merece. E a garota não mereceu ser estuprada por dois desconhecidos somente porque voltava alegre de uma festa. Mas para os dois, não. Ela merecia sim. Sequer questionavam suas ações, agiram sem pensar na moral, sem raciocinar. Estranho eu falar de moral? Não. O mínimo de certa moral é importante. Ajuda a cabeça a funcionar melhor. Quando não há nenhuma, viramos apenas instinto. Sem razão, a gente vira bicho. E bicho, pelo menos onde eu cresci, e onde você irá nascer, merece comer lixo e caminhar pelas valetas. Quem bate em lutador nocauteado não é guerreiro, é covarde. Guerreiro usa a cabeça. Na minha cabeça, a regra é simples e única. A minha moral mínima. Faça com os outros tudo o que for merecido, mas só se aceitar que o mesmo seja feito com você, se a recompensa for boa. E é por isso que eu mato por dinheiro. Mas não só bandido, a lista é farta. Fica mais fácil você me entender se eu não te explicar. Dependendo do assunto, a gente mais grita do que pia. Vou te contando alguns serviços, daí você chegue às respostas que precise para as perguntas que talvez só eu esteja inventando agora na minha cabeça cansado. Aqui é o Rog. Em breve, continuação dessa história.